Bom dia a todos. Namastê, Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vou ler o capítulo 19 do Śrīmad Bhagavatam, canto 1, capítulo 1, pergunta dos sábios, verso 19. Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolveram gosto pelas relações transcendentais, com ele gostam de ouvir a cada momento sobre seus passatempos. Repetindo, verso 19. Nunca nos cansamos de ouvir os passatempos transcendentais da personalidade de Deus, que é glorificado por hinos e orações. Aqueles que desenvolveram gosto pelas relações transcendentais, com ele gostam de ouvir a cada momento sobre seus passatempos. Gratidão. Gratidão, Namastê, Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanatimirandasya Yananjala Shalakaya Chakshurum Militam Yena Tashmahi Shri Gurave Namaha. Hare Krishna. Então, quando eu li esse verso, a primeira coisa que eu pensei foi, eu não conseguiria falar sobre isso se eu não tivesse tido uma vivência prévia, né, com um estágio, com os conhecimentos védicos e com as lilas, né, com a supervisão de um Shiksha Guru, né. Então, eu sinto que as lilas, elas são feitas para serem saboreadas, né? Elas não são histórias, elas não são mitologias. As lilas são uma tecnologia, na verdade. Então, a gente pode pensar, né? Eu entendi durante esses anos que os Vedas, eles são um compêndio. Eles são instruções, é como se fosse quando você compra, né, um aparelho, vem com um manual de instrução. Então, os Vedas, eles são as instruções para os seres humanos. Os yogas, para o ser humano se equalizar, viver no modo da bondade, e os yogas, que significa união com o Supremo. Então, ele cobre os 3 passos, corpo, mente e alma, que é tudo que a gente precisa para se equalizar. Então, no corpo, a gente tem as instruções do yoga, né, das asanas, das posturas, a gente tem a medicina ayurvédica, então a gente tem, para mente, a gente tem os pranayamas e as escrituras, o Vedanta, né? E para a alma, a gente tem o Bhakti Yoga, né? Então, é uma montanha que a gente sobe, que a gente caminha e vai adquirindo consciência. E no topo dessa montanha, o suprassumo do conhecimento é a Bhakti Yoga, né? É a união com o Supremo de forma íntima, de forma amorosa, né? Então, a gente vai fazendo uma construção do ser, né? Então, e a gente vai, é como se, vamos supor, quando a criança nasce, a gente fala assim, a criança tem paladar infantil, né? E aí a criança, ela vai se sofisticando o paladar dela até ela virar um adulto e tá com o paladar mais sofisticado, né? Então, é a mesma coisa, né? A gente pode fazer esse paralelo das escrituras, né? Então, a gente vai se sofisticando
e até um ponto que a consciência está pronta para alcançar a fase da devoção, de olhar o Supremo de forma amorosa, de forma equânime. E Krishna é isso, Krishna é a forma mais pura e mais próxima, na verdade, da ideia do divino. Porque a gente tem uma ideia do divino, de Deus, né? Muito longe, muito distante, e muito distante, poderoso, e a gente está sempre servindo, e a gente está sempre, né, de uma forma grandiosa. E Krishna, ele vem para quebrar todos os parâmetros, né, esses parâmetros que a gente fez, né, do Supremo. Ele vem falar que a gente pode ser o amigo dele, que a gente pode ser a mãe dele, que a gente pode ser, quem dirá, amante dele. Então, é uma forma muito sofisticada de entender, de equalizar, né, a chamada Suprema Personalidade de Deus. E como que a gente vê veracidade nisso, né? Como que a gente consegue falar, não, mas isso é real? Eu acho que o termômetro para a gente entender, para a gente chegar, né, nessa conclusão, é que, na verdade, é a paz que isso causa na gente. Como que a gente sabe que uma verdade é uma verdade? Quando isso ressoa dentro de nós com tanta verdade, com tanta paz, assim, a gente, com o tempo, a gente se sente pleno, a gente consegue sentir ananda, felicidade, só de ouvir falar, né? Só de você entrar em contato. Então, com o tempo, os conhecimentos védicos, eles são assim, como o Prabhu fala. Eles são que nem um pão doce. Por todos os lados que você mordiscar ele, você vai sentir essa ananda, essa felicidade. Só que o pão, ele tem um recheio, né? O recheio dele é o mais gostoso. Então, assim, quando você chega no recheio, que é a intimidade com o Supremo, aí você tem aquela felicidade, tem aquela realização. Então, as lilas são assim. As lilas, elas são uma tecnologia, elas não são histórias, não são mitologias. As lilas, elas são uma tecnologia que a gente tem que ouvir com os ouvidos e um coração de uma criança. No sentido de com a pureza, com a entrega. Então, nesse momento, a gente, e não estou dizendo que a gente não pode entender isso, a gente pode, com os conhecimentos, esse é o ideal, a gente entender e equalizar os conhecimentos antes disso, mas quando a gente chega na lila, o ideal é a gente se entregar, escutar sem julgamento. Uma criança, quando ela ouve um conto, uma história, né, que a lila é uma história, apesar de ela ser viva, apesar de ela ser uma tecnologia, né, ela é uma história que a gente está ouvindo. Então, as crianças, elas não julgam, elas simplesmente, elas já entram com a imaginação delas. Então, a lila é isso, é a gente se entregar. Então, quando a gente ouve as lilas, a gente pode ouvir o barulho das matas, a gente pode sentir o cheiro da terra úmida, a gente pode ouvir a flauta de Krishna, a gente pode sentir as sensações, a gente se entrega para elas. E a gente começa a conhecer a intimidade e a personalidade, o humor de Krishna, e quando a gente começa a entrar nesses campos, algo mágico acontece. A gente consegue entender como é que é a constituição e o humor real da Suprema Personalidade de Deus. Quem é Deus?
né, entre aspas, porque Krishna ele passou dessa patamar, né, ele está além desse patamar. Então, a gente pode entender que quando a gente chega aqui, a gente tem uma oportunidade única de se unir com essa magia que são as lilas, que é essa tecnologia que são as lilas, que liberta, que eleva e que causa bem-aventurança. Então, que a gente possa fazer uso desse compêndio tão incrível que são os conhecimentos védicos, na maneira de vestir, a gente pode se vestir, eles ensinam a gente a se vestir, eles ensinam a gente a como construir nossas casas, a como cuidar do nosso corpo, a como se alimentar, a como você dirigir a sua vida, como você se comportar diante das situações, e principalmente eles nos ensinam quem é a Suprema Personalidade de Deus. Eles nos ensinam a entender o humor real, verdadeiro, sem as ilusões e sem os vícios que a gente tem desse chamado mundo material. Então, que a gente consiga fazer uso desse conhecimento tão belo, profundo, amoroso, e que a gente tenha aí, né, uma oportunidade de equalizar e realmente se integrar nessas lilas, que está na pauta, que é uma opção, né? Então, que a gente aproveite essa nossa oportunidade de estar aqui nessa associação e ter um Shiksha Guru para nos ensinar e para a gente poder alcançar a magnitude que são as escrituras védicas e a beleza e a bem-aventurança das lilas de Krishna. Namastê, Hare Krishna.